Na sua concepção, qual é o verdadeiro propósito espiritual? Eu pergunto para você, pois cada um traz o seu. Eu tenho o meu e cada ser humano traz o próprio. O propósito espiritual na sua vida. Eu convido a você para isso. Refletir sobre o porquê que você nasceu, hein? Por que você vive, hein? Me diz aí. Por que você vive? Por que você passa por tantas dificuldades e tantas experiências, hein? E digo mais, o porquê que então você tem que morrer? Mas qual é esse propósito de nascer neste mundo, viver tantas dificuldades, não é? Tantas alegrias também, tantas experiências e depois de tudo vem a passagem da vida, quer dizer, a morte. Então, qual o propósito espiritual? Se não, evoluir. Mas nós vamos abordar esse tema. Eu convido a você. Hoje é sábado, dedicado ao Senhor. O sábado é dedicado a trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar o espiritual, deixar um pouco o materialismo, não sabe? Deixar um pouco a busca por conquistar coisas materiais e se entregar a conquistar coisas que o espírito precisa. Então, se você, neste sábado, está aqui conosco, é porque algo te conduziu aqui. E para mim, a vida ela é tão perfeita que tudo que ela me conduz com viver é útil para mim. E aí eu fico pensando, o que eu vou tirar dessa situação? Claro que sempre o proveito. Qual é o proveito? A experiência, o conhecimento. O que eu vou tirar de conhecimento disso? Então, se você está aqui é porque algo você vai tirar de bom para você. Eu tenho certeza disso, porque eu acredito na perfeição de Deus. E a gente sabe que a transformação do nosso destino depende do conhecimento adquirido. Então, vamos aqui, como uma ferramenta da espiritualidade, somar a você. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom estar na tua presença em pleno sábado. Sabe que hoje, dia 30 de maio, hoje comemora-se 16 anos do Santuário de Saracali. Há 16 anos, essa casa ela ganhou um pedaço de terra ali em Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre, e aquele lugar já estava predestinado. Já estava, porque nada acontece por acaso. E ali começamos a trabalhar para tratar a terra. Uma terra árida, seca mesmo, uma parte inundava, outra parte era um barranco. E depois de muito, mas muito trabalhar nessa terra, hoje, olha que coisa maravilhosa é. Olha que coisa maravilhosa. Essa transformação que ocorreu nessa terra foi graças à dedicação de pessoas que têm fé. Pessoas que acreditam na transformação. E aí, olha a transformação. O ontem, mostra aí as imagens iniciais do Santuário de Saracali. Olha só, isso é a imagem inicial. Agora passamos para a imagem atual. É uma transformação imensa. Essa transformação que foi feita em questão de 16 anos, pode também ocorrer com você, comigo. Quando você realmente tem convicção, não importa o tempo. Não importa o tempo. Não, o tempo tem que ser utilizado para realizar aquilo que futuramente você quer viver. Aí sim. Por exemplo, hoje trazemos um tema aqui que é o seguinte: qual é o verdadeiro propósito espiritual? Bom, o propósito do espírito encarnado é evoluir.
Ele matricula-se na escola da vida, que é nascer, tornar-se um feto, do feto um bebê, do bebê uma criança, de uma criança um jovem, né? Um adolescente, depois um jovem, depois um maduro, depois um idoso, e assim consecutivamente, quantas vezes for necessário, passando por todas essas experiências e várias reencarnações, o espírito vai assimilando o conhecimento que vai lapidando a sua alma para se tornar uma alma pura. Este é o processo. Este é o verdadeiro propósito do espírito. Aí, nesta mesma pergunta, nós trazemos aqui uma reflexão sobre o propósito dos espíritos em ajudar os encarnados. Qual é? Por que um espírito como esse de Bezerra de Menezes se prontifica em ajudar? Por quê? Porque o verdadeiro trabalho que valoriza a vida, que dignifica o ser, é o trabalho de servir, é o trabalho de contribuir. Aqui no mundo carnal, o trabalho valioso é aquele que traz mais renda, não é assim? O trabalho que as pessoas dão valor é aquele que traz mais lucro. Em espírito, o trabalho valioso é aquele que você faz mais pelas pessoas, que você consegue melhor contribuir para o bem do próximo. E eu digo mais, em nossa reflexão aqui, se você fizer um paralelo, não é diferente não. Uma pessoa que ganha muito é aquela que também muito faz pela humanidade, não é assim? O médico ele é imprescindível na vida, ele é necessário na vida, não é? Então os médicos ganham bem. E tantas outras profissões que requer muita dedicação. Ah, tá certo. Você pode dizer assim, mas o jogador de futebol não é tão útil quanto o médico e ganha muito mais, não é? Pois é, meu irmão, porque infelizmente esse comércio de entretenimento, a indústria do entretenimento é muito lucrativa, mas muito mesmo. Então, aqueles que interte mais, né, que atrai mais público para se interter, mais ganha também. Não sou contra não, tá? Só estou dizendo que esse comércio é muito lucrativo. É impressionante, né? O comércio lucrativo no mundo não é um comércio que traga benefício. Por exemplo, para mim, o maior comércio que beneficia a humanidade é, de fato, o conhecimento. Quer dizer, os professores, as faculdades, elas sim precisariam de todo o investimento possível. Aí sim a humanidade se tornaria cada vez mais evoluída. Mas os interesses materialistas dão mais valor à indústria bélica, à indústria farmacêutica, à indústria alimentícia, à indústria do entretenimento. Mas e a indústria do conhecimento? Como fica? Não é? Por que não investir em levar conhecimento à humanidade? Por quê? Porque os interesses obscuros, escusos dos ditos dirigentes no mundo é de lucrar em cima da ignorância. O ser ignorante é fácil de ser manipulado, mas o ser que tem conhecimento, ele tem poder para decidir o que é certo e não ser levado sobre influências daqueles que querem lucrar em cima. Bom, nós sabemos, e se você quiser pode se aprofundar, que existe certas famílias que administram o mundo. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é muito sensível e requer maior dedicação de tempo.
Mas existem famílias poderosas que mandam em países e que elabora situações para que elas se mantenham no poder. Olha que coisa triste até, viu? Triste. É o que nós chamamos de escravidão da era moderna. A escravidão já passou, né? A abolição aconteceu. Mas será que o ser humano está livre mesmo da escravidão? Será mesmo que nós não somos escravos daquilo que estes manipuladores querem? E aí nos achamos livres? Será mesmo que eu sou livre para poder me expressar e realizar aquilo que creio eu ser o correto? Ou eu tenho que seguir a cartilha daqueles que impõem? Meu irmão, não vamos nos aprofundar nisso porque é muito sensível e não é o momento. O momento é de felicidade, pois hoje recebemos Bezerra de Menezes, esse espírito de luz que vem até nós dar a sua contribuição para que nos tornemos melhores. Não é? Não é? Fato é que precisamos entender que existe sim um lugar espiritual de onde viemos e para onde vamos. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabe que no mundo carnal existem lugares que se tornaram santos, onde se celebra ali rituais de fé? Celebrar a existência de um lugar espiritual é também celebrar todas as vidas transformadas, todos os reencontros, todas as lágrimas acolhidas e toda a esperança renovada ao longo do tempo. Porque um santuário nasce muito além das paredes materiais. Nasce do amor colocado a serviço da humanidade. Falo do Santuário de Saracali. E quem vai nos falar sobre um local santo é nada mais, nada menos que o irmão Bezerra de Menezes. Antes eu te convido a fazer a prece. Vamos elevar o pensamento a Deus? Se você me permitir, eu vou fazer a prece que eu amo, a prece de Caritas. Você me permite? Vamos, preste atenção nas palavras. É uma prece poema, mas muito profunda em sentimento. Então, essa prece, com a sua permissão, eu dedico ao seu coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor
pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É bonita essa prece, não é? É bonita demais, mas é profunda, não é? É profunda, sabe? Quando ele faz essa comparação aqui, ó, como Moisés sobre a montanha, todos nós vos esperamos com os braços abertos. Por quê? O que nós queremos? A beleza, a bondade, o poder. Isso é Deus. Isso é Deus. E aí ele diz, dai-nos a caridade pura e a humildade. Veja bem, caridade e humildade. Caridade e humildade. E aí? Está assim no seu coração esse sentimento de caridade junto à humildade? Muitas pessoas acham que fazer caridade é doar alguma coisa. Deixa eu doar para a minha consciência, me deixar em paz. Não. Caridade é você olhar com esse amor às pessoas que até mesmo te ofende. E você, com o olhar caridoso, diz, meu Deus, perdoai, pois elas não sabem o que fazem. Isso é caridade. Isso é caridade como fez o Cristo Jesus. Tem gente que diz assim, eu não vou levar, como é que é a frase? Desaforo para casa. Ah, não comigo não levo desaforo para casa. A falta de caridade faz ela levar a negatividade de um insolente. O insolente ofende a ela e ela, como é poderosa, não quer levar desaforo para casa e entra em atrito com um ser ignorante e acha que está certa, que é poderosa por não levar desaforo. O que vai levar? Simplesmente o resultado da influenciação do ser ignorante, tirando dele o seu equilíbrio. Essa prece é muito bonita mesmo. Mas a gente precisa realmente, em uma prece, observar cada palavra que é pronunciada a quem nós cremos que está à nossa dianteira e pode nos ajudar. Não ficar friamente verbalizando palavras decoradas, mas abrir o coração para transferir o sentimento puro e verdadeiro àquele que pode retribuir, nos fortalecendo. Esta prece foi feita por esse Espírito Caritas numa noite de Natal, uma noite de muita emoção. Por isso essa prece é tão profunda e tão bela. Bom, vamos ouvir nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Vamos falando sobre a terra santificada pelo amor, pela dedicação.
Hoje, dia 30, comemoramos 16 anos do Santuário de Saracali. O dirigente da casa, Gilberto Rissato, ele vem convidando a pessoa para se tornar mantenedora desse local. Nada melhor, não é? Nada melhor do que presentear esse lugar santo com a ajuda para mantê-lo cada vez mais santificado, organizado, limpo, preparado para receber a cada um de nós, não é mesmo? Então eu peço, dê um presente ao santuário, dê um presente nesse dia, dia 30, presenteie o santuário com uma doação, tá bom? Que seja aí, eu peço, uma doação de R$100, você pode, se você assim sentir no teu coração e desejar, faz um Pix e escreve lá, manda aqui para a central dizendo, ó, esse é o meu presente ao santuário. Você pode? Você deseja? Faz isso, ó, um Pix de R$100 e diz, ó, esse é o meu presente para o santuário nos seus 16 anos, tá bom? Mas vamos ouvir nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Quantas vezes Jesus tem o chamado à caridade e vós, tendo ainda a reflexão, a insegurança, o medo de perder daquilo que Deus quer te multiplicar, daquilo que Deus quer que você prospere em abundância na sua vida eterna, para que você se desprenda da insegurança e realize no seu projeto de vida a felicidade e a segurança, para que aqueles que estão sob a sua guarda possam sentir-se seguros mediante o amparo que você alcança através da caridade, de poder servir com as qualidades nobres que você traz. O gesto é a potência de Deus que você realiza em ti para com seus irmãos. Obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado mesmo pelas palavras e pela dedicação. Hoje, sábado, esse Espírito estará aqui. Se você está nos acompanhando agora à meia-noite, daqui a pouquinho, daqui no mais tardar às 8 horas, 9 horas da manhã, esse Espírito estará conosco. E esse Espírito tem essa luz imensa, estará aqui em São Paulo, no Templo Maria Santíssima, sua sede, mas também ele estará Rio de Janeiro, Canoas, Belo Horizonte, pois o trabalho de Bezerra de Menezes se ramificou. A sua equipe estará espalhada com a energia de Bezerra de Menezes, trazendo o quê? O alimento da alma para o restabelecimento da vida física, emocional, financeira, familiar. Então, se você quer participar desta reunião, está lá no Rio Grande do Sul, olha aí, estaremos ali em Canoas. Está no Rio de Janeiro, temos ali um endereço no Rio de Janeiro. Está em Belo Horizonte, assim também. Em diversos pontos, entra aqui no nosso site e busca mais informações, tá certo? Bom, vamos ao Livro dos Espíritos, a pergunta 206. O espírito pode escolher as provas que deseja passar na vida corporal? Quer dizer, você pode escolher a prova que você vai passar quando reencarnar? Resposta: sim. Antes de reencarnar, o espírito escolhe provas e experiências importantes para o seu aprendizado e evolução. Quando nós dizemos que nada acontece por um acaso, né, meu irmão? Então, sua mãe não é por acaso, seu pai não é por acaso, seus irmãos,
Sua família não é por acaso. A cidade que você nasceu, o estado, o país, nada é por acaso. Tudo está dentro de um plano muito maior que você ainda não percebeu ou que ainda nem entende, que é um plano de Deus para a sua vida, para que esta vida seja produtiva ao seu processo evolutivo. Ué, qual o propósito da espiritualidade, se não evoluir? Te ajudar a evoluir? Qual o propósito do espírito, se não agregar conhecimento que o leve a patamares maiores? Então a reencarnação nos possibilita isto. Perfeito, não é? Não é Paulo de Moraes? Perfeito. Paulo, contribua conosco, vai. Hoje voltamos a falar das cartas de Paulo. Uma em particular, a carta a Filémon. Filémon. Quem foi Filémon? Vamos hoje conhecer um pouco a respeito desse cidadão. Para começar, Filémon significa amoroso. Era um cristão convertido pela pregação de Paulo e em cuja casa havia uma igreja. A ele, Paulo dedicou uma de suas epístolas escritas na prisão. Nesta carta, Paulo pede a Filémon que receba Onésimo, antes escravo e agora irmão convertido. Essa carta é um belo exemplo de cortesia e carinho. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam aos donos de escravos. Para resolver a questão de como tratar um escravo fugido, Paulo aplica a mais alta lei que existe, a lei do amor cristão. A Epístola a Filémon é o 18º livro do Novo Testamento da Bíblia. Faz parte do chamado Corpus Paulinum, ou seja, o grupo de cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Esta é uma das poucas cartas sobre a qual não residem dúvidas quanto à autenticidade da autoria paulina. É porque tem algumas que estão lá atribuídas a Paulo, mas há controvérsias a respeito dessa autoria. A mais famosa, a Carta aos Hebreus. E também a Carta a Filémon é a que mais se aproxima da forma das antigas cartas privadas. Seus traços pessoais apelam para a veracidade de Paulo como autor. Outra expressão na Bíblia que merece comentários. Filho do homem. Há dois significados para essa expressão. Vamos ver. Primeiro, é o título que Jesus usava para si mesmo como o escolhido de Deus para ser o Salvador. Esse título se refere à condição humilde de Jesus e também à sua futura glória. Já o segundo significado é o ser humano, fraco e mortal. Ele é diferente da matéria, sem vida, e também é diferente de Deus. Deus, pelo seu poder, o mantém e o dirige. Essa expressão aparece umas 100 vezes em Ezequiel. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, quando o profeta a usa para referir-se a si mesmo. Também aparece em Daniel, no capítulo 8, versículo 17, com o mesmo significado, ou seja, referindo-se a si mesmo. Também no livro de Daniel, a expressão se repete,
mas com referência a uma divindade representativa do Altíssimo. A expressão também surge no livro Apocalipse. Bom, mas alguém disse ali, mas Paulo, você não trouxe a resposta daquela questão que você deixou como lição de casa a respeito do termo estádio outro dia. O mesmo João informa que os discípulos remaram 25 a 30 estádios quando se depararam com Jesus caminhando sobre as águas. Qual é a distância? Lição de casa, certo? Falta a lição de casa não. Vamos deixar aí. Faz aí as contas. Não trouxe para dar tempo a vocês de fazerem aí os cálculos de vocês. Então vamos lá. Estádio, você lembra, na unidade de medida, equivalia a aproximadamente 185 metros. Então, o evangelista informa que os discípulos remaram cerca de 25 a 30 estádios, quando se depararam com Jesus caminhando sobre as águas. E aí eu deixei, qual é essa distância? 25 a 30 estádios. Então vamos lá. Cada estádio tendo 185 metros, você multiplica 185 por 25, você encontra o valor de 4.625. E multiplicando os 185 por 30, você encontra 5.550. Então, essa foi a distância, 4.600 a 5.500, aproximadamente, metros, ou 4,6 km, 5,5 km, de distância que os discípulos remaram até se depararem com Jesus caminhando sobre as águas. É muito? É pouco? O que você acha? Um fraternal abraço e até a próxima. Olha, só temos a agradecer. Paulo, valeu, hein, meu? Valeu. Paulo de Moraes, estudioso da Bíblia. Sabe que a Bíblia, ela é como um manual da alma, do espírito, da vida, do ser. Sim, o manual de conduta. Ah, mas Júlio, na Bíblia tem muita coisa que mostra a ignorância humana. Tá certo, mas não deixa de ser, pois ali tem sempre um espírito de luz iluminando dentro das condições de cada período da existência humana. Sabemos disso, sabemos que Davi não foi santo, não é? E todos os profetas passaram por seu processo evolutivo. Não são santos, mas dedicaram-se a melhorar e deixaram um legado. Por isso, os livros da Bíblia mostram as experiências deste povo de fé. Bom, eu só tenho a agradecer a você. Se você quer passar por um atendimento espiritual, eu digo assim, não passe pelo atendimento. Se você quer ter uma experiência espiritual, procura um desses postos do Templo Maria Santíssima espalhado pelo Brasil, vai. Entra aí no nosso site hoje, a emanação do amor de Bezerra de Menezes, para trabalhar a recuperação de todas as áreas da vida. Todas as áreas. Está com problema de saúde? Meu irmão, aproveite. Está com problema financeiro? Aproveite. Tá certo? Obrigado. Amanhã é domingo. Aqui estará contigo Wilson Pimentel. O Wilson Lemos. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Salve Jesus. Salve nossa mãe, Maria.
Santíssima.